Olá pessoal, eu me chamo Vitor Patrick Sena Barbosa. No trabalho que eu irei apresentar hoje eu sou orientado pela professora Tassiana Oliveira Souza e hoje eu vou falar um pouco do polinômio de Alexander. Então eu espero que vocês estejam bastante confortáveis e antes de começarmos a falar do polinômio em si, eu vou fazer uma breve introdução na história e em algumas aplicações. Então vamos nessa, né? Espero que todos gostem. A topologia é um dos mais importantes e antigos campos da matemática. Essa área estuda propriedades de objetos geométricos que permanecem inalteradas quando são aplicados movimentos contínuos no próprio objeto ou no ambiente no qual ele está contido. Dentro dessa imensa área da topologia, existe uma sub-área chamada teoria dos nós. Essa teoria, no caso a clássica, ela pode ser compreendida como o estudo das curvas fechadas, sem autointerseções, em 3 dimensões. De modo intuitivo, um nó é construído torcendo e entrelaçando um fio e unindo as suas extremidades. O conceito matemático de nó aparece só lá nos anos de 1830 com o pesquisador Carl Friedrich Gauss. E seu interesse naquela época era aplicar esse conceito na área de eletrodinâmica. Neste mesmo século, décadas depois, outro grande pesquisador, William Thomson, se interessou pelo assunto, pois ele acreditava que os nós seriam a chave para a compreensão das substâncias químicas, que, de acordo com as suas crenças, seriam descritas pelas formas dos nós. Apesar do fato não condizer com a verdade, a teoria dos nós continuou a ser matematicamente estudada ao longo dos anos, e aplicações foram sendo descobertas em outras áreas de conhecimento, como no estudo do DNA na biologia molecular e no estudo de estruturas tridimensionais de moléculas na química. Fato que merece destaque é o que ocorreu em 1990. Nesse ano, os pesquisadores Vaughan Jones e Edward Winter ganharam o maior prêmio de reconhecimento científico matemático, a medalha Fields, pela descoberta da conexão entre a teoria dos nós e a teoria do campo quântico, que reúne mecânica quântica e teoria da relatividade. Para estudarmos o nó, tendo em vista a dificuldade de desenharmos objetos tridimensionais, fixamos um plano do espaço e utilizamos a sua projeção nesse plano. Agora, olhando só para a projeção do nó no plano, desenhamos algumas interrupções para ressaltarmos quem passa por cima e quem está passando por baixo. Feito isso, obtemos o chamado diagrama de um nó. Para a teoria dos nós, quando um nó pode ser transformado continuamente em outro, que a princípio aparenta ser diferente, diz-se que esses dois nós são equivalentes. Mas para verificarmos se dois nós são equivalentes por meio de seus diagramas, é necessário investigarmos se os dois diagramas, que a princípio são aparentemente diferentes, podem representar o mesmo nó. E esse problema foi resolvido por Kurt Heidemaster em 1920. Ele propôs que se considerasse 3 movimentos que poderiam ser realizados em diagramas de nós. Hoje, esses movimentos são chamados de movimentos de Heidemaster. E quais são? Bom, existe esse primeiro tipo de movimento, já este segundo e este terceiro. Quando um diagrama de um nó pode ser transformado em outro diagrama mediante aplicações de uma sequência finita de movimentos de Heidemaster, diz-se que esses diagramas são equivalentes. Com essa consideração, Heidemaster provou que dois nós são equivalentes se e somente se os respectivos diagramas são equivalentes. Assim, pode-se estudar a equivalência dos nós estudando a equivalência dos diagramas dos nós. Apesar do excepcional resultado de Heidemaster, é geralmente difícil ainda determinar quando um nó é equivalente ao outro. Uma forma de transpor essa dificuldade é associar ao diagrama de um nó um objeto algébrico ou aritmético que permaneça o mesmo quando se efetua uma sequência finita de movimentos de Heidemaster. Assim, esse objeto pode auxiliar na detecção de nós que não são equivalentes. Chamamos tais objetos matemáticos de invariantes do nó. E neste vídeo vamos conhecer um invariante em especial, o chamado polinômio de Alexander. Bom, agora que nós sabemos um pouco da história de um nó
e de algumas aplicações, e também um pouco do que é o diagrama de um nó, vamos definir o conceito matemático de um nó. O que é um nó? Um nó clássico em R3, ele é a imagem de uma função contínua e injetiva, f de S1 em R3. E por definição, nós chamamos essa imagem de mergulho. Por padrão aqui, nós denotaremos o nó como K igual a f de S1. E a diferença entre os diversos nós, ela não está no espaço topológico, que no caso é a imagem do mergulho, mas sim está no espaço que circunda a imagem do mergulho, sendo esta o complementar. Agora eu vou apresentar duas definições para vocês, só para entendermos melhor o que é um nó ser equivalente ao outro. Bom, a primeira definição nos fala: considere um espaço topológico X, uma isotopia ambiente H em X é uma aplicação contínua H de X cartesiano no intervalo fechado de 0 a 1 em X, tal que H0 de X cartesiano conjunto unitário 0 em X é uma aplicação identidade e H de T de X cartesiano conjunto unitário T em X seja homeomorfismo para todo T pertencente a esse intervalo fechado. Já a nossa segunda definição nos fala: dizemos que dois nós, K1 e K2, têm o mesmo tipo, ou seja, são equivalentes, caso exista uma isotopia ambiente, H de R3 cartesiano no intervalo fechado de 0 a 1 em R3, tal que H1 de K1 seja igual a K2. Agora que nós entendemos um pouco o que é um nó, chegamos ao nosso tema principal, que é o polinômio de Alexander. Mas o que é o polinômio de Alexander? Bom, vamos definir. O polinômio de Alexander de um nó é um polinômio que tem essa forma, cujos coeficientes AI são inteiros e as variáveis t satisfazem essa seguinte definição: t elevado a p vezes t elevado a q é igual a t elevado a p mais q. Este polinômio nós dizemos que é um invariante do nó. Isto é, qualquer dois nós equivalentes possuem o mesmo polinômio. Deste modo, dois nós não equivalentes possuem polinômios diferentes. E como nós calculamos o polinômio de Alexander? A forma de cálculo dele é algorítmica, e nós vamos ver a seguir. O primeiro passo do algoritmo é: nós escolhemos o diagrama para K e uma orientação para o diagrama. O segundo passo já nos fala: associe a cada arco do diagrama uma variável e a cada cruzamento uma equação desse tipo: B menos TA menos 1 menos T multiplicado por D é igual a 0. E nós seguimos o esquema da figura 1. Agora vamos prestar bastante atenção nessa observação, porque ela fala o quão importante a orientação do nó é. Bom, para a ilustração da figura 1, considere a variável D, que é associada ao arco que passa superiormente na região do cruzamento. Para a escolha de A e de B na equação, procedemos da seguinte maneira: usamos a orientação do trecho superior, que no caso é o trecho de D, no cruzamento. Então, A deve ser identificado como a variável associada à direita de D e, consequentemente, B deve ser identificado como a variável à esquerda de D. O terceiro passo já nos fala: vamos colocar uma variável qualquer igual a 0. No quarto, descartamos uma equação qualquer. No quinto, escreva o sistema de equações acima com coeficientes pertencentes a esse anel. No sexto, calcule o determinante delta de t desse sistema, que será um elemento deste anel. E o sétimo e último passo nos fala: vamos multiplicar esse determinante por mais ou menos t elevado a j apropriado para obter delta de t, tal que delta de t seja igual a delta de t elevado a menos 1 e delta de t de 1 seja igual a 1. Ficou meio confuso, mas vamos entender melhor com esse exemplo aqui. Vamos calcular o polinômio de Alexander do nó figura 8. Bom, pegamos a projeção do nó, associamos uma variável a cada arco do diagrama, uma orientação e enumeramos os cruzamentos só para ficar mais claro. Agora que nós temos o diagrama do nó figura 8, vamos olhar para os seus cruzamentos e atribuir as equações para cada cruzamento. No primeiro cruzamento nós temos que a variável associada ao arco que passa superiormente é D. Então, a variável
à direita de D é B e a variável à esquerda de D é A. Então, a equação fica dessa seguinte maneira. B, que passa à direita, menos TA, que passa à esquerda, menos 1 menos T multiplicado por D, igual a zero. Já na nossa segunda equação, nós temos B, que é associado ao arco que passa superiormente, temos D, que fica à esquerda, e C, que fica à direita. Então, a nossa equação é D menos TC menos 1 menos T multiplicado por B. Fazendo isso para os outros dois cruzamentos, nós obtemos essas outras duas equações. Agora, seguindo os passos do algoritmo, nós colocamos uma variável qualquer igual a zero. No nosso caso, eu escolhi a D e eliminamos uma equação qualquer. No caso, vamos eliminar a primeira equação. Assim, nós obtemos o sistema e a matriz associada a esse sistema, cujo determinante é menos t ao quadrado mais 3t menos 1. Só que esse ainda não é o polinômio de Alexander do nó. Se nós voltarmos lá no sétimo passo do algoritmo, ele fala que nós temos que multiplicar esse determinante por mais ou menos t elevado a j apropriado. Mas qual é esse mais ou menos t elevado a j apropriado? Bom, depois de uma certa análise, nós percebemos que para obtermos essas igualdades, nós temos que multiplicar o determinante por t elevado a menos 1. Então, o polinômio de Alexander do nó figura 8 é menos t mais 3 menos t elevado a menos 1. Bom, nós sabemos que dois nós com polinômios diferentes, eles não são equivalentes. Mas nós podemos afirmar que dois nós com polinômios iguais são equivalentes? E a resposta para essa pergunta é não. Nós não podemos afirmar que dois nós com polinômios iguais são equivalentes. Por exemplo, o nó Conway e o nó trivial. Eles têm o mesmo polinômio de Alexander. Mas eu não consigo, por exemplo, transformar o meu nó Conway por meio dos movimentos de Hadamard no nó trivial. Para esses dois nós, eu poderia usar um invariante mais potente, digamos assim, o polinômio de Jones, que recebeu esse nome por conta do pesquisador que eu citei lá no começo, que ganhou a medalha Fields. Então é isso. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Caso alguém ainda tenha curiosidade para pesquisar mais sobre o assunto, eu deixei aqui alguns livros, alguns artigos, para que vocês possam pesquisar. Eu agradeço em especial a CNPq e também a minha orientadora. Um abraço a todos e tchau, tchau!